ouvir a sua fala, enquanto depois vocês poderão ver o rosto e não só o braço da Maria Decarli. Por favor. E aí eu faço novamente uma volta àquilo que aconteceu na época da Lava Jato, quando, por exemplo, o Bessias ia entregar um documento para Dilma, se eu não me engano, e o mandato era que a capacidade do juiz, então, Sérgio Moro, de pegar os áudios, era até meio-dia, se eu não me engano, não sei se vocês lembram disso, e daí ele foi pegar a prova às 14 horas, mas a jurisdição dizia até meio-dia, e ele quis acelerar isso e pegou o documento com o Bessias, mesmo fora da lei. O que aconteceu nesse processo da Lava Jato, que sim, mostrou para o Brasil todo mais um esquema liderado pelo PT de corrupção, e as provas estão todas aí, os bilhões estão todos aí ou não, mas estão declarados de várias formas. O que aconteceu ali foram ultrapassagens jurídicas, vamos colocar assim, que fez com que o sistema depois retroagisse e acabou por absolver todo mundo. Diante disso, estão fazendo agora na instância do Supremo Tribunal Federal, isso que é algo muito sério. A mesma acusação e a mesma derrubada que teve a Lava Jato por conta desses erros processuais, esses erros jurídicos, que na verdade não foram erros não calculados, foram erros calculados, passaram acima da lei, está sendo feito agora. Então, como você mais uma colocou, essa prisão pode ser mais um elemento de como o sistema judiciário está passando pela lei, está passando pelas prerrogativas da inocência para justamente criar cada vez mais ou fortalecer uma falsa narrativa golpista. Repito, o que houve naquele momento foi uma conversa de como tentar, sim, através da Constituição, barrar esse processo eleitoral. Houve essa conversa, eles mesmos admitem. E o que foi essa conversa? A hora que eles leram lá a documentação, falaram assim, estado de sítio não dá, estado de defesa não dá, acionar o conselho não dá, tudo isso é golpe. Então não foi para frente. Eles sentaram e viram aonde que na Constituição eles poderiam ter uma interpretação. A Constituição é extremamente clara com relação à defesa da sua democracia. E a Constituição mostrou para eles que não dava para fazer nada. Diante dessa, realmente, não é só aspas, dessa conversa de bar, nada foi feito. E é isso que aconteceu naquele momento. Diante disso, o que a gente está vendo é a justiça, mais uma vez, tentando ultrapassar a lei e perseguir pessoas que não têm nenhuma prova para estar na cadeia. O que é um fato incontroverso, isso parece que não há mais dúvida, é que houve uma reunião em que se discutiu uma minuta, não se sabe quem fez essa minuta, que seria um rascunho de um decreto de estado de sítio. Eu tenho artigos jurídicos sobre isso, mas a interpretação jurídica, né? Vamos ficar só com os fatos. E que o presidente Bolsonaro teria sido pressionado a transformar esse rascunho num decreto e ele, ao final de contas, acabou não emitindo esse decreto. E a discussão é se isso já é início de execução ou seriam atos preparatórios. Muito bem. Agora, Mônica Rosenberg, eu quero comentar essa nota. Eu acredito, pela alguma experiência jurídica que eu tenho, e você também, que deve ter algum indício além disso. Não é possível que a Polícia Federal, com base nas palavras do Mauro Cid, decretou a prisão do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado. Deve ter alguma... Agora, ele disse que não tem nenhuma ligação, que ele não pisou lá, que ele não falou com ninguém. Eu também não posso comentar, porque eu não conheço os elementos, não conheço os fundamentos do despacho que decretou a prisão preventiva dele e poderá decretar do Mauro Cid, o pedido feito pelo Procurador-Geral da República, mas ele faz uma nota muito enfática. E normalmente a experiência diz que quando a pessoa vai por tudo ou nada dessa maneira, que ela tem razão. Como é que você vê isso aqui, as possibilidades? Vamos partir do pressuposto que a nota seja verdadeira. Como você avalia a sequência desse fato? Não, Capês, vamos lembrar, antes de partir do pressuposto que é verdade, que no Brasil o réu pode mentir. O réu pode, a pessoa investigada pode dizer não fui eu, e o juízo pode dizer não fui eu, muito diferente dos filmes americanos que a gente vê que ele é obrigado a dizer a verdade, nada mais que a verdade. No Brasil ele pode ir para a imprensa e dizer eu não fiz nada, eu não... E não é que ele fala que não fiz nada, né? Ele fala não droguei, não vendi órgãos, ele fala aí de alguns crimes muito graves
e fala que só falou com o consulado para ver o passaporte do seu pai. A mim me parece tão descolado da realidade que haja um mandado de prisão, uma ordem de prisão preventiva para alguém que só ligou para o consulado para ver a renovação do passaporte do próprio pai. E eu acho que tem coisa aí. E, obviamente, é um político. Ele não vai dizer, veja bem, eu só queria ajudar um amigo. Até teve políticos que disseram isso, mas ele, mais velhaco, já sabe e foi pro tudo ou nada. Não fiz nada, eu nem sei onde é o consulado. E tá certo ele, porque como no Brasil isso é permitido pela lei, ele tem mais a que dizer que não foi ele. E depois, se aparecer uma prova, ele vai dizer, eu tinha esquecido e segue o jogo. É como em toda novela, tem que aparecer aquele letreiro. A seguir, cenas dos próximos capítulos. Tô louco para ver a sequência desta novela. Agora, eu percebo, o Paulo Loyola estava ansioso para responder ao Vitor Misiato. Enquanto o Vitor falava, eu percebi um certo gestual. Pode ser uma interpretação falha minha, mas percebi um gestual de que o Paulo gostaria de replicar. Paulo, eu poderia só pedir para colocar o meu artigo antes de lhe dar a palavra? Por favor. Permitiria? Muito obrigado. Nós temos já o artigo aqui. Olha, eu não sou profeta, tá? Mas eu escrevi esse artigo. Dá para ler quando aí, Vitor? Você que enxerga melhor que eu, que ano que... 17 de fevereiro de 23. 25, perdão. Fevereiro de 25. Fevereiro de 25 eu escrevi esse artigo aqui. A delação do Mauro Cid é nula por falta de voluntariedade. E eu não levei em conta nenhum desses elementos que estão aí nas mensagens dele, hein? Nem mesmo o negócio que ele falou lá que foi vazado. Eu já estava falando que era nula porque ele fez contra a vontade e a delação tem que ser voluntária. Imagine agora, hein? Será que eu escrevo um outro artigo? Agora é hora de falar a polêmica, que eu estou gostando desta briga aqui, viu? Muhammad Ali contra Joe Frazier. Muito bem. Eu quero ouvir agora, Paulo Loyola, por que você não concorda com Vitor Misiato? Capês, eu concordo com quem apresenta algum tipo de dado. O que eu tenho visto o companheiro Vitor falar são argumentos do meu ponto de vista sem nenhum tipo de evidência que os acompanhem. Eu consegui trazer aqui, eu estou falando, olha, tem gente presa, não falei, inclusive, o G. Dias também está preso, tem um inquérito da Polícia Federal, tem os pedidos da PGR, tem uma série de evidências, de gravações, de print, e o que o colega se propõe a repetir existe uma narrativa. E eu não vejo da parte dele, ou da parte de nenhum outro companheiro desta mesa, ou companheira, no sentido de desqualificar as evidências e as provas que existem aqui até então, de que, sim, houve uma tentativa de golpe de Estado. Eu gostaria, inclusive, de deixar a reflexão aos colegas que se fosse o Lula, a Gleisi e o Haddad discutindo depois de perder uma eleição, mas a gente vai usar o estado de sítio, a gente vai usar o artigo 142, se todos da mesa iam tratar nesta mesma maneira de normalidade, como a risada que você viu eu dar, Capês, foi quando o colega chamou de papo de bar, uma conversa entre generais, ministro da Justiça e ex-presidente que havia acabado de perder democraticamente uma eleição, tratando de possibilidades de golpe de Estado, de tratar de conversa de bar quando há pessoas das Forças Armadas brasileiras envolvidas numa tentativa de homicídio de um presidente da República. Sinceramente, me parece irresponsável, para dizer o mínimo, esse tipo de torcida, porque, repito, se fosse relacionado ao campo da esquerda, se fosse alguém do PT, se fosse alguém do PSB, se fosse alguém do PDT, se fosse alguém do PCdoB, se fosse alguém do PSOL, jamais teria o mesmo tipo de tratamento como papo de bar, uma tentativa de assassinato e de golpe de Estado. Então, isso, para mim, é risível, para dizer o mínimo, Capês. Muito bem. Vitor Misiato, mas me parece que uma tentativa de golpe pressupõe uma tentativa. Parece que você estava falando que tinha ali o pessoal falando, uns bravateando, operação, punhal verde, vamos matar, o pessoal que vê muito filme, mas que não chegaram a praticar atos efetivos, concretos, e isso muito menos o ex-presidente Bolsonaro. Eu entendi que foi nesse sentido que você falou, mas quem sou eu para botar a palavra na sua boca, meu amigo? O debate é seu.
Você é mesmo só um torcedor, como o Paulo Loyola sugeriu, ou você é um comentarista mesmo? Eu quero te ouvir. Sou um comentarista, trabalho com história, inclusive meu doutorado é sobre o golpe militar no Brasil também. Fale as suas credenciais, por favor. E eu acho que é bom pontuar, porque quando há uma tentativa de golpe, muita gente imagina que é numa canetada, é numa decretada. Não, gente, golpe é quando você tem todo um planejamento e não existe golpe sem legitimidade. Pouca gente fala isso, mas o golpe de 64 foi extremamente legitimado pelo Congresso, pelo Supremo Tribunal Federal, pela imprensa e por grande parte da sociedade. Foi golpe. Mas deu certo. Foi golpe. Deu certo, sim, mas foi golpe. Entende? Então, o que houve aqui na atualidade, que estão tentando fazer vários tipos de conexões, é o seguinte: houve um grupo radical das Forças Armadas, não comandados por Bolsonaro, até porque o nosso colega esquece de falar que um dos projetos dessa trama mais radical era justamente excluir Bolsonaro dessa trama. Por isso que a gente tem que se perguntar por que o general Augusto Heleno não fez a sua declaração ali no tribunal. Então, havia sim, ao verem que Bolsonaro não tinha o interesse de dar sequência a isso, algum grupo mais radical, sem anuência de Bolsonaro, cogitou talvez executar um ministro, executar um presidente, colocar o orçamento disso. Isso é um ponto. Agora, que o nosso colega, e ninguém no Brasil ainda conseguiu colocar, tecnicamente falando, porque quando eu vi, por exemplo, uma pessoa que eu respeito muito, que é o William Vac, dizendo assim, o julgamento agora não é mais técnico, o julgamento é político. Eu entendo esse ponto, mas nós não estamos no parlamento, onde um processo de impeachment, por exemplo, é jurídico-político. Nós estamos num tribunal, onde a questão da técnica é fundamental, da prova, da materialidade. Não há, por exemplo, a materialidade de que Bolsonaro ordenou o assassinato de um ministro, ordenou o assassinato de um presidente. Repito, a Constituição está aqui para ser interpretada, para ser discutida. As pessoas sentam lá e debatem. Vamos trabalhar com o que eles falaram. Eles falaram que sentaram para analisar a Constituição mediante uma visão que eles tinham do processo eleitoral, que já vinha sendo questionado há muito tempo. Mas tem uns malucos aí no meio também. Óbvio, não vamos também passar pano para esses doidos aí que estão falando bobagem. Justamente, não? Mas essas pessoas, elas ou estão presas ou serão presas, militares da ativa, evidentemente. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não estou negando que houve esse ataque ou essa tentativa de ataque a um ministro ou a um presidente. Havia esse plano. Tá, quem elaborou esse plano? Por que elaborou esse plano? Essa ordem veio de quem? Não há nenhuma materialidade que mostra que Bolsonaro mandou matar um ministro. Jair Messias, eu estou dizendo sobre a prisão de Bolsonaro. A prisão de Bolsonaro, ela se encaixa na mesma prisão do Lula no que diz respeito ao Lava Jato. Ele não foi preso ainda, só que não começa a botar o homem na cadeia. Exato, mas a gente sabe que... Mas eu tenho uma pergunta para o Vitor. Por favor, vamos debater então, Vitor. Vamos debater. Mônica Rosenberg, vamos pro pau aí. O que importa para nós não é se Bolsonaro está envolvido ou não, não é só sobre Bolsonaro. A gente precisa, entendeu, dar um zoom out, porque fica a discussão mais Bolsonaro. E o que nós precisamos saber é, houve ou não uma tentativa de golpe, houve ou não uma tentativa de enfraquecer a nossa democracia. Porque se a discussão fica restrita à pessoa física de Bolsonaro, nós estamos deixando de enxergar todo o resto. Então, assim, esquece Bolsonaro. Bolsonaro não estava... Não dá para esquecer Bolsonaro. Mas, porque Bolsonaro é o tema central disso. Você punir algum militante da esquerda radical que quer elaborar, fazer uma revolução é uma coisa, outra coisa é você prender o Lula. Mas Lula era a cabeça de um grande esquema, ou supostamente, né, a cabeça de um grande esquema de corrupção, em que ele tinha uma culpa em vigilando. Se ficar claro que havia, sim, um sistema todo de golpe, e que havia forças e discussões, e que apenas Bolsonaro tinha culpa em vigilando, porque se ele era o presidente, ou até ali, o chefe das Forças Armadas, era ele, e que ele deixou tudo acontecer, aí a discussão vai acontecer. Ele tinha ou não responsabilidade nisso. Mas se tudo aconteceu embaixo e a única discussão é, Bolsonaro estava ou não envolvido, nós temos que concordar que é muito grave, que chegou a um ponto em que tudo isso estava acontecendo e se Bolsonaro sabia ou não, acaba sendo uma questão muito secundária. Ou você não acha grave que tenha acontecido toda essa discussão, independente da gente estar discutindo se Bolsonaro estava ou não envolvido? O que aconteceu ali foi muito mais grave do que um mero... Olha, pessoal, deixa eu... Não, por favor, pode concluir que eu tenho informação aqui para passar. O próprio documento radical mostra que Bolsonaro estava fora da jogada. Olha, pessoal, é o seguinte...